Olá, tudo bem? Temos aqui a nossa 26ª semana de aulas pensando no nosso curso do Enem. Veja que nós temos aqui hoje a primeira de 3 revisões. Tem uma revisão segunda hoje, tem uma revisão na próxima segunda e uma revisão na próxima segunda, que é aquela que antecede a semana do Enem. Então a gente vai fazer o quê? Hoje vamos fazer a nossa revisão número 1. E essa revisão número 1 está pautada em cima de quê? Em cima das 7 primeiras semanas, da semana 1 até a semana 7, quando nós falamos sobre o quê? Quando nós falamos sobre matemática básica. Falamos muito de porcentagem, radiciação, potenciação, e é disso que essa aula vai tratar, com uma ênfase muito importante. Se você quer escolher um tema ou 2 temas da matemática básica para dedicar sua atenção nesses dias que faltam, eu recomendaria que você dedicasse atenção para razão e proporção, consequentemente grandezas proporcionais e porcentagem, né? Isso aqui, razão, proporção, grandezas proporcionais são um combinho e porcentagem está ligado a esse tema. Então, é bem importante prestar atenção nisso. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative todas as notificações e vamos em frente. Eu quero que você dê uma olhada comigo. Eu tenho uma bateria de exercícios aqui pra gente trabalhar, porque a essa altura do campeonato, a coisa mais importante que você faz é o quê? Resolver exercícios. E quando você resolve o exercício e descobre que tem algum tema que você não sabe, você corre lá, vê uma aula sobre esse tema e fica tranquilo com essa ideia. Dá uma olhada na primeira questão que eu tenho aqui. Deixa eu apagar que eu tinha arriscado antes. Diz assim, ó, questão do Enem 2018. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais, sem juros. No momento de contratar um financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$200. Ok. Ou, se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas aumenta, sobe R$232, né? Se eu estico o prazo, diminui o valor da parcela. Se eu diminuo o prazo, aumenta o valor da parcela. Considere ainda que, nas 3 possibilidades, qual é a primeira possibilidade? N parcelas, cada parcela custando V reais, certo? Um valor V. Segunda situação, 5 parcelas a mais, cada parcela custando R$200 a menos. E o terceiro caso, 4 parcelas a menos, com cada uma custando R$232 a mais. Essa é a nossa condição aqui. Agora, dá uma olhada comigo. Ele diz que as 3 possibilidades têm o mesmo valor. E todas elas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma dessas situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? N. Então, olha, eu vou te dizer que eu tenho aqui, ó, N parcelas custando V reais cada uma. Primeira informação. Aí vão as possibilidades. Se eu aumentar em 5 parcelas, o valor de cada parcela diminui R$200. Então, olha, o número de parcelas aumentado em 5 diminui o valor da parcela em 200. Ou ainda, a terceira hipótese, se eu aumentar o número de parcelas em 4, se eu aumentar o número de parcelas em 4, o valor da parcela, se eu aumentar 4 parcelas, o valor da... Mentira minha. Se eu... Com 4 parcelas a menos, o valor das parcelas sobe... Se eu diminuir 4 parcelas, certo? Se eu diminuir 4 parcelas a menos, o valor da parcela aumenta R$232. O que o enunciado te disse é que essa primeira expressão que está colocada aqui, essa segunda expressão que está colocada aqui e essa terceira expressão são todas expressões o quê? Iguais. E se são todas iguais, dá uma olhada comigo. A primeira delas é N que multiplica V é igual a N mais 5 que multiplica V menos 200. Ok? Ou seja, N vezes V é igual a N vezes V. N que multiplica menos 200 dá menos 200N. 5 que multiplica V
vai nos dar 5V, e 5 que multiplica menos 200 vai nos dar menos 1000. N vezes V lá e N vezes V aqui eu corto. Posso dividir essa expressão toda por 5. E se eu dividir toda essa expressão por 5, eu vou te dizer que eu tenho 0 igual a menos 40 vezes N mais V menos 200. Legal. Eu posso até te dizer que 40N, eita N feio, 40N menos V, passei tudo para o lado de lá, tem que ser igual a menos 200. Você tem uma primeira equação que nós construímos aqui. Mas você tem um segundo momento, que é quando eu te digo que N vezes V também pode ser igual a N menos 4, que multiplica V, mais 232. Eu já vou fazer a multiplicação, olha comigo. N vezes V é N vezes V. N vezes 232 vai nos dar mais 232N. Menos 4 vezes V vai nos dar menos 4V. Menos 4 vezes 232 vai dar menos 4, que multiplica 232. Nota que a gente tem N vezes V e N vezes V. A gente simplifica, zera. E eu vou dividir, para facilitar o nosso trabalho, toda essa expressão por 4. Se eu dividir toda por 4, vai ficar 0 igual a, olha, 58N menos V, 58N menos V, tudo isso, 4 e 4 vai simplificar, menos 232, certo? Tudo isso igual a menos 232. Ou ainda, se você optar, a gente pode dizer o quê? Pode dizer que eu tenho 58N menos V igual a 232 positivo, certo? Igual a 232 positivo. O que aconteceu? Você chegou aqui a uma segunda expressão envolvendo N e envolvendo V, né? Isso é um sistema de equações. Eu vou cair num sistema, inevitavelmente, e caindo no sistema eu vou te dizer que eu tenho, olha só, 40 vezes N menos V é igual a menos 200, assim como 58 vezes N menos V é igual a 232. Legal. Sistema básico, eliminação de incógnitas. Se eu multiplicar a primeira expressão por menos 1 e a gente somar ela com a segunda expressão, você vai me dizer que eu tenho aqui como linha de resposta o seguinte: menos 1 vezes 40N vai nos dar menos 40N, com 58N, que vai nos dar 18 vezes N. Menos 1 vezes menos V dá V, com mais V dá 0. Menos 1 vezes menos 200 dá 200. Com 232 vai nos dar 432. Logo, N é igual a 432 dividido por 18 vai nos dar exatamente 24. A pergunta do exercício é, nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas consideradas na proposta inicial? Pessoal, a quantidade N de parcelas é igual a 24, tá ok? E, para lembrar, a alternativa correta, letra B de professor, o que eu preciso saber para lembrar de questões como essa? Você vai ter link aqui embaixo para a aula que fala sobre o quê? Sobre equações de primeiro e de segundo grau, e é uma aula fundamental para resolver exercícios como esse, que são exercícios muito, muito frequentes quando a gente trabalha com essa ideia, legal? Agora, continua comigo, eu quero limpar isso daqui, e eu quero que você dê uma olhada na questão, na segunda questão que está aqui nessa lista, que é uma questão também do Enem de 2018, que nos conta o seguinte: a Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho, olha só, palavra eco escrita, né, com essa fonte no tamanho 192. E que seja composta por letras formadas por quadrados de lados X com furos circulares
de raio igual a x sobre 3, para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial. Então, você quer ver uma coisa? Olha comigo, a área, estamos falando de área, a área a ser pintada. Então, olha só, a área nova é igual a 1/16 da área inicial. Ou, em outras palavras, a área nova dividida pela área inicial é igual a 1 sobre 16. E aí a gente cai aqui numa situação de razão e proporção, só que tem um detalhe importantíssimo que é a semelhança que a gente consegue fazer, a relação que a gente consegue fazer é uma relação de área. E se é uma relação de área, você vai me dizer o seguinte, olha, área nova sobre área inicial é igual a 1 sobre 16, ou seja, a área nova vai nos dar que a fonte nova dividida pela fonte inicial, aí vem um detalhe. Quando você tem uma semelhança linear, você trabalha com x está para y, assim como a está para b, certo? Isso é uma estrutura linear. Mas quando a ideia é uma ideia de área, toda vez que a gente coloca aqui, ó, área nova sobre área inicial, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, peraí, então esse elemento que a gente está fundamentando, que no caso é a fonte, né? A fonte é que vai relacionar o tamanho da área, tem que estar elevado ao quê? Tem que estar elevado ao quadrado. Então veja comigo, como é uma relação de área, tem que estar elevado ao quadrado. Professor, tá, mas se fosse uma relação de volume, tinha que estar elevado ao cubo? Perfeito. É só você pensar, por exemplo, que na física você tem situações lá em dilatação em que a gente tem dilatação linear, superficial e volumétrica. Dilatação linear, ninguém tem expoente. Dilatação superficial, a relação tem expoente quadrado. Dilatação volumétrica, a relação tem expoente o quê? Tem expoente cúbico. Então, 1 é fonte nova sobre fonte inicial ao quadrado é igual a 1 sobre 16. Em outras palavras, olha comigo, só eu botar uma linha aqui para a gente dividir isso, você vai me dizer que a fonte nova, que é o que eu quero saber, dividida pela fonte inicial, que é 192, é igual, se estava elevado ao quadrado, passa para o outro lado como raiz, é igual a raiz de 1 sobre 16. Fonte nova sobre 192 é raiz quadrada de 1, que vale 1, sobre raiz de 16, que vale 4. Ou seja, a fonte nova é igual a 192 dividindo, vai para lá multiplicando, vezes 1, dá 192 sobre 4. Fechando o exercício, a fonte nova é igual ao quê? É igual a tamanho 48. Então, veja só, alternativa correta, letra B, certo? Alternativa correta, letra B. Porque a gente está fazendo toda a construção e a semelhança, a razão e proporção que a gente tem aqui está diretamente associada com o quê? Com área. Você tem link aqui na descrição do vídeo para pensar no quê? Para pensar numa ideia na aula inteira falando de razão e de proporção. Se você não lembra, eu recomendaria mesmo que você assistisse essa aula, porque ela é muito importante quando a gente pensa no Enem. Legal? Ainda, pensando em razão e proporção, deixa eu limpar isso daqui. Olha só o que a gente tem. O presidente de uma empresa, questão do Enem PPL de 2018, ela conta o seguinte: o presidente de uma empresa, com o objetivo de renovar sua frota de automóveis, solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível de 5 modelos de carros que usam o mesmo combustível. O resultado foi carro 1, 195 km com 20 litros, carro 2, 96 km com 12 litros, carro 3, 145 km com 16 litros. Carro 4, 225 km com 24 litros. Carro 5, 65 km com 8 litros. Para renovar a frota com um modelo mais econômico, vamos renovar a frota com um modelo mais econômico em relação à razão quilômetro rodado por litro, devem ser comprados carros de qual modelo? Legal. Olha comigo. Vou colocar aqui, ó, modelo 1. No modelo 1, pessoal, a razão 1 é igual a 195 km dividido por quanto? Dividido por 20.
A gente tem 195 dividido por 20, você vai me dizer o seguinte, bom, 195 dividido por 20 dá para simplificar por 5, vai nos dar 195 dividido por 5, dá 39, e 20 dividido por 5 vai nos dar 4. Legal. Agora, para pensar comigo numa coisa, tabuada 36 dividido por 4 dá 9. Legal, professor. Sobrou quanto do 36? Sobrou 3. 3 dividido por 4 vai nos dar 0,75. Então, o primeiro carro tem uma média de consumo a razão de consumo é 9,75 km por litro. Maravilha. O segundo carro, olha comigo, razão do segundo carro, 96 quilômetros com 12 litros. Isso vai nos dar exatamente o que, pessoal? 96 dividido por 12 dá 8 quilômetros por litro. Parece bobo dizer isso a essa altura, mas lembrar da tabuada, pessoal, ajuda e ajuda muito. Agora dá uma olhada comigo. Terceira relação, razão número 3, 145 dividido por 16. Ah, não sei de cabeça. Vamos lá. Vem aqui, ó. 145 dividido por 16 dá por 9. 9 que multiplica 145. Desculpa, 9 que multiplica 16, perdão. Vai nos dar 144, ótimo. Sobra 1. Você vai ter que pôr aqui um 0 e aí uma vírgula. Aí você vai dizer, quanto vezes 16 que dá 10? 0. Então vai nos dar o quê? Vai dar 0. Subtrai aqui, vai dar 10. Aí você põe mais um 0. E aí agora não precisa fazer nada. E você vai me dizer que eu tenho o quê? 100 dividido por 100 dividido por 16 vai nos dar 6, certo? Vai nos dar 6, que aí vai dar 96, mas vai dar pelo menos 9,06 quilômetros por litro. Até esse momento, o carro mais econômico, o carro que tem o melhor rendimento é o carro do tipo 1, do modelo 1. Até esse momento, né? Não sei se isso vai permanecer até a gente calcular as outras expressões. Na próxima a gente tem o quê? Item 4. Eu tenho lá a razão do carro 4 é igual a 225 dividido por 24. Olha comigo, 225 dividido por 24 dá por 9, que vai nos dar 216, e aí sobra 9. A gente coloca um 0 aqui, dá por 3, que dá 72, certo? Vai sobrar 18, a gente coloca um 0, isso vai nos dar o quê, pessoal? Isso vai dar por 7, vai dar aqui 9,37 quilômetros por litro. Você nota que até o momento o modelo 1 ainda é o mais econômico. Legal. E o modelo 5, olha comigo. A razão aqui da relação 5 é 65 dividido por 8, que vai me dar 64 dividido por 8 dá 8 exato. Fica faltando 1. 1 dividido por 8 é um valor relativamente frequente, vale 0,125 quilômetros por litro. Realmente, o modelo mais econômico é o modelo 1, alternativa correta, letra A. Legal? Alternativa correta, letra A. Essa é a ideia que a gente tem aqui quando pensa nesse exercício. Agora, deixa eu limpar tudo isso que está aqui e eu quero que você dê uma olhada comigo nessa ideia que a gente tem, que fala sobre o quê? Sobre o colesterol de uma pessoa que é obtido pela soma da taxa do colesterol bom com a taxa do colesterol ruim. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém, taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Muito bem, né? O colesterol ruim. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês.
E a taxa de LDL, que tinha sido 280, reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Você quer ver uma coisa? Originalmente, o LDL desse sujeito é 280. Ele vai lá, faz lá a alimentação como recomendado e reduz essa taxa para o quê? Reduz essa taxa 25%, pessoal. Se ele reduziu 25%, ainda sobrou 75%. Então, sobra 75% do LDL. No mês seguinte, ele faz uma nova redução de 20%. Então, ainda sobra 80%. Então, o que ele tinha é 280, multiplicou por 75, porque teve uma redução de 25%, multiplicou por 80, porque teve uma redução de 20%. Então, você pode pôr aqui, ó, 280, que multiplica. 75% é a mesma coisa que 0,75, também conhecido como 3/4. Essa é uma fração muito comum em porcentagem, por isso que eu estou te dando ela direto aqui. E o 80% é 80 sobre 100 ou 8 sobre 10. 8 sobre 10. Muito bem. Aí, dá uma olhada comigo, você vai pôr aqui, ó. 280 dividido por 4 nos dá 70. 280 dividido por 4 nos dá 70. 70, deixa eu trocar a cor até. 70 dividido por 10 vai nos dar o quê? Vai nos dar 7. 7 vezes 3 vai nos dar 21 vezes 8. 21 vezes 8 quer dizer que deu 168 ainda miligramas por decilitro. Quer dizer que 168 miligramas por decilitro, a gente pode dizer que, de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é, pessoal, 168 miligramas por decilitro, está na classificação, alta. Certo? Classificação alta. Então, ele continua lá. Alternativa correta, letra o quê? Letra D de dado, perfeito? Alternativa correta, letra D de dado. Classificação alta. Porcentagem sobre porcentagem, você tem que aplicar. E cuidado, né? Ele não perguntou quanto que reduziu, embora você também pudesse ter calculado a redução e depois feito uma subtração. Ele perguntou quanto é que ainda vai ter de colesterol ao final dos 2 meses. Por isso a gente fez por esse caminho, ok? Muito bem. Sabendo dessa ideia, deixa eu limpar isso daqui. Eu quero que você dê uma olhada, peraí, olha comigo. Uma equipe, questão do Enem PPL de 2017, que conta o seguinte. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real de 72 quilômetros percorrida na reserva, então olha comigo, real, 72 quilômetros, equivalia no mapa a 3,6 centímetros. Ah, professor, legal. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar os 72 quilômetros em centímetros. Então dá uma olhada comigo. 72... Vou dar uma coisa aqui. 72 quilômetros. Pessoal, quilo é 1000. Então, 72 quilômetros é a mesma coisa que 72 mil metros. Agora, cada metro tem 100 centímetros. Então, 72 mil metros vai ter que multiplicar por 100. Multiplicar por 100 e acrescentar 2 zeros aqui, centímetros. Ou seja, a gente tem lá 7.200.000 centímetros. Então, você tem aqui 7.200.000 centímetros, no real, equivaliam a 3,6 centímetros no mapa. Muito bem.
O que vai acontecer? Vamos simplificar. Eu posso fazer o seguinte, eu vou te dizer que eu tenho aqui, ó, 72 vezes 10 na quinta centímetros e que eu tenho aqui 36 vezes 10 na menos 1 centímetros. Muito bem. 72 e 36 vai nos dar 2 vezes 10 na quinta centímetro e centímetro eu corto. 2 vezes 10 na quinta está para 1 vezes 10 na menos 1. Esse 10 na menos 1 vai para lá. 2 vezes 10 na quinta dividido por 10 na menos 1 está para 1. Está para 1. Então, você vai me dizer que eu tenho 2 vezes 10 na quinta dividido por 10 na menos 1 vai nos dar 10 na sexta. Muito bem. Ou seja, pensando nessa história, isso está para 1. Logo, a consequência imediata é que eu tenho 2 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Está para 1. A escala desse mapa é o que, pessoal? A escala desse mapa é 1 para 2 milhões. Tá ok? Cada 1 centímetro do mapa equivale a o quê? 2 milhões de centímetros reais. Perfeito? 2 milhões de centímetros reais. Automaticamente, a alternativa correta, letra E, certo? De espantado de como era fácil, né? É só lembrar da matemática básica. Lembra? Essa é uma revisão pautada em matemática básica. Agora, deixa eu limpar isso tudo que está aqui. Eu quero que você dê uma olhada comigo numa questão ainda de matemática básica com potenciação que diz: a clamídia, a menor bactéria do mundo, mede cerca de, olha que bonito, 0,2, espera aí, vou trocar essa cor aqui, 0,2 micrômetros. E a gente sabe que 1 micrômetro é a milionésima parte, então é 1 dividido por 1 milhão do metro. É a milionésima parte do metro. Quer dizer que 1 micrômetro é a mesma coisa que 10 na menos 6 metros. Legal, professor. 10 na menos 6 metros. Se 1 micrômetro é isso, a pergunta do exercício é: para ter uma noção de como é pequena a clamídia, uma pessoa resolveu descrever o tamanho dessa bactéria na unidade milímetro. Espera aí comigo. Se 1 micrômetro tem 10 na menos 6 metros, 0,2 micrômetros terão x metros. Então, 1 micrômetro é a mesma coisa que 10 na menos 6 metros. Quer dizer que 0,2 micrômetros é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1, que multiplica 10 na menos 6 metros. Muito bem. Mas eu quero que você lembre de uma coisa comigo. 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Na verdade, 1 milímetro é a mesma coisa que 10 na menos 3 metros. Eu vou deixar uma aula com as relações de medida, porque lembrar disso é muito importante. Está colocado aqui embaixo. Dá uma olhada comigo. Ou seja, x é igual a 2 que multiplica 10 na menos 1. E me diga, o que é 10 na menos 6? Professor, 10 na menos 6 é 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 metros. Ótimo, lindo. Mas peraí. Aqui. Eu posso ou não posso dizer que 10 na menos 3 metros é a representação de milímetros? Posso. Então você vai pegar e vai me dizer que a gente tem o quê? Que a gente tem x igual a 2, que multiplica 10 na menos 4 milímetros. Alternativa correta, letra C. X é igual a 2 vezes 10 na menos 4 milímetros. Entendeu a ideia? Isso é muito, muito importante. Pois bem, sabemos disso. Era uma questão simples de potência com unidades de medida que muita gente esquece. Eu preciso, para gente fechar essa revisão, deixa eu limpar isso daqui. Para fechar essa revisão, eu quero que você dê uma olhada no seguinte. Um empréstimo foi feito a uma taxa mensal de I%, usando juros compostos, em 8 parcelas fixas e iguais.
Quer ver uma coisa? Juro composto. Juro composto você vai dizer assim, ó, valor final é igual a valor inicial, que multiplica, como aqui é juro, é um aumento, que multiplica 1 mais a taxa e elevada ao quê? Elevada à enésima potência. Você quer ver uma coisa? Quando eu quero calcular juros, veja bem, quando eu quero calcular juros, eu multiplico o valor inicial por esse fator. Muito bem. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas que ele ainda tem para pagar. Após a quinta parcela, eram 8, após a quinta parcela, resolve quitar a sexta parcela no ato. Então, escreva uma coisa, pela sexta parcela, ele vai pagar o valor da parcela, que o enunciado disse que é um valor P. A expressão que corresponde ao total pago pela quitação, então, olha, ele na sexta parcela resolve quitar. A sexta parcela não tem desconto, ela já está calculada. Agora, a sétima parcela é o seguinte, seria o valor da sexta multiplicado pela correção. O que eu quero saber de você é, da sexta para a sétima, quanto tempo se passou que eu estou antecipando, professor? Estou antecipando em 1 mês. Então, você quer ver uma coisa? Quando você aumenta juros, você multiplica pelo fator de aumento. Quando você tira os juros, você tem que dividir pelo fator de aumento. Então, você vai pegar o valor P e vai dividir por 1 mais, aqui tem um detalhe. Normalmente, a gente diz que I já é um valor centesimal. Nesse caso, ele diz que a taxa é I%. Então, é 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Isso é o que eu vou pagar pela 8... Desculpa. Elevado ao quadrado, não, mentira minha. Elevado a 1, porque eu estou antecipando 1 mês. Pessoal, então, peraí. Na oitava parcela, eu vou pegar o valor da parcela e vou dividir por 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado, porque eu estou antecipando 2 meses de parcela. Ah, então é sempre isso, sempre isso. Então dá uma olhada comigo. A sexta mais a sétima mais a oitava vão nos dar isso que você vê aqui para quitação. Você coloca o valor P em evidência e aí você fica com 1 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 elevado a 1. Tudo isso sobre 1 mais I sobre 100 elevado a 2. O que é que nós temos aqui? A alternativa correta nesse caso é a letra A, porque tem 1 mês de desconto de juros na parcela 7, tem 2 meses de desconto de juros na parcela 8, por isso a resposta fica desse jeito. Se para gerar um aumento você multiplica pelo fator de aumento, se você vai pagar antecipado, você divide pelo fator, pensando em quantos meses você está antecipando. Isso tem aparecido frequentemente no Enem. No Enem 2019 tem uma questão igual a essa, que fala que a parcela é 200, depois é 200 não sei quanto, 200 não sei quanto, você tem que descontar 2 meses, é só isso. Você precisava fazer lá, e lá é mais fácil, porque você já tem o valor do juro, né? Aqui ele não falou qual é a taxa que está sendo cobrada, né? Você já tem o valor da taxa, perdão, para descobrir qual é o valor numérico. Aqui a ideia fica indicada, legal? Ok. Agora, dá uma olhada. Se eu limpar isso daqui e diga, curtiu esse conteúdo? Se curtiu esse conteúdo, você curte ele aqui, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no YouTube e visita um site novo que eu montei, é o matemática.xyz. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Meus caros, faça perguntas no enunciado, faça pergunta nos comentários, tire suas dúvidas, a gente conversa na próxima revisão. Até mais, tchau, tchau. Deixa eu parar aqui, parou.